Só o Júnior está do meu lado hoje. Parecia ou não parecia? Ah, agora sim, o pessoal estava com saudade, né? Feche os olhos comigo. Vamos entrar num lugar no Senhor mais alto. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra hoje. Obrigado pela honra de estar aqui com os meus irmãos. Traga, Senhor Deus, o entendimento de que cada um que está aqui é essencial aqui, Pai. Muitas vezes nós achamos que nós não somos necessários ou essenciais. Pensamos que só viemos para um culto para poder ouvir algo. Talvez isso é verdade quando nós começamos a caminhar contigo. Mas à medida que Tu te torna uma pedra preciosa em nosso coração e nós nos tornamos preciosos como Tu és, cada palavra que nós damos para os nossos irmãos, seja aqui em cima do palco ou seja aqui embaixo, nós estamos enchendo alguém com a Tua graça. Então traga o entendimento, Senhor, que nós não somos espectadores, mas que nós somos participantes de um reino. Quero abençoar cada um que está aqui e eu peço que Tu me abençoe com a graça da revelação da Tua palavra e do fluir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos falado sobre alma, carne e cruz, amém? Eu acredito que hoje, no próximo culto, eu vou conseguir concluir acerca do ensino da alma. E eu estou muito feliz com todos que conseguiram manter nessas aulas, porque são aulas muito valiosas. Muitas vezes a gente pode pensar, parece que não mudou nada, mas muda, o Senhor está nos movendo, amém? Você consegue crer nisso? Se nós não acreditamos, irmãos, Deus pode nos fazer rei, nós seremos mendigos. Muitas pessoas são reis, mas agem como mendigo porque não acreditam. Deus nos chamou para crer. Bem-aventurado, Tomé, aqueles que creem sem ver. Amém? Deus quer que nós cremos. Nas últimas aulas eu falei acerca... Vocês lembram que teve uma ministração que eu falei do lado bom da carne? Amém? O lado bom da carne na verdade não existe, mas parece que existe. Então tem pessoas, irmãos, que elas vencem o pecado num certo nível. Para de fumar, para de beber, para de mentir, começa a empreender, começa a ganhar dinheiro honestamente. Só que faz muitas coisas que aparentemente não é pecado. E não percebe que essa obra não vem de Deus. Porque toda obra que não vem de Deus é da carne. Eu falei isso naquela aula. Então essa obra é de quem? Do ego. Fala assim comigo. Eu tenho dentro de mim o ego. O ego, irmãos, é algo que é um domínio. É uma necessidade de ser visto, lembrado, tocado. É uma necessidade de estar no centro. Todo ser humano tem a necessidade natural de estar no centro. Faz coisas para estar no centro. Isso está ligado com o ego e com a obra carnal. Então, por exemplo, ganhar almas para Jesus é uma bênção ou não é? É. Só que tem pessoas que fazem isso porque querem ser reconhecidas. Porque elas são boas no discurso e elas se sentem alguém quando ganham alguém para Jesus. Mas isso é uma mentira. Porque ganhar almas não define quem tu é. É possível tu pregar um sermão bonito sem ser uma boa pessoa. Ego. Então tem também aquelas pessoas que dão cesta básica e falam assim, eu estou fazendo bem, não importa quem. Só que tem pessoas que Deus não quer dar cesta básica, Ele quer dar um ensinamento, Ele quer dar uma vara para pescar. E tem outras pessoas que o Senhor fala assim, dá o dízimo à casa do tesouro para que cresça o meu reino na terra. E ela fala, não, eu não dou dízimo, eu dou cesta básica para pobre. Só que Deus não quer cesta básica, Ele quer o dízimo. Por quê? Porque fazer a obra de Deus, ela está ligada com... Até me tirou a concentração esse negócio virado para mim, mas pode deixar. Fazer a obra de Deus está ligado com ouvir e obedecer. Então, se você acha, mas pastor, eu tinha um dinheiro, eu ajudei um pobre, então eu fiz uma boa obra. Nem sempre, irmãos, porque tem pobres que Deus não tem que ajudar dando dinheiro. Então qual que é o segredo? O segredo é tu não fazer nada do que tu acha que a tua alma quer fazer, mas o que Deus de fato quer fazer. Mas Deus ajuda e faz o bem, faz, mas o bem de Deus é fazer o que Ele manda, na hora que Ele manda, porque Ele é soberano. Amém? Quando Jesus,
ele chegava para pregar e fazer milagre, ele falava assim, ó, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. O que Jesus estava falando? Que na aldeia em que ele tinha que ministrar, ele ministrava e curava, porque ele via que o pai queria curar. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele já viu que o pai queria ressuscitar Lázaro. Jesus não saía ressuscitando todo mundo. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus devolveu a orelha dele, porque não era para cortar. Mas Pedro não estava protegendo Jesus, não era bom? Não, porque naquele momento Jesus tinha que ir para a cruz. E Pedro não entendia isso. Por quê? Fazer uma boa obra não é ajudar pobre. Jesus falou, os pobres sempre terão convosco. Fazer uma boa obra é fazer o que Deus manda fazer. Amém? Isso é bíblico. Agora, o ego, irmãos, ele vai sempre tentar boicotar o governo de Deus. Ele vai tentar fazer você não depender de Deus, mas depender da tua mente, da tua força. O ego é assim. O pastor que está no ego, chega uma pessoa com um problema, pastor, eu estou mal, estou com dívida financeira. O pastor entra em desespero, porque afinal de contas eu tenho que ajudar a ovelha. Mas tem pessoas que estão passando por uma colheita que é necessário passar. Uma colheita que não tem como evitar, de muitas coisas erradas plantadas. Mas eu posso orar e direcionar para começar uma nova plantação, até ter uma nova colheita. Ah, mas o pastor não tem que ajudar? Sim, nós temos, mas à medida que Deus aponta. Tem pessoas que nós temos que ir atrás. Tem pessoas que não. Tem pessoas que elas estão com a gente, mas tem uma dracma perdida e tem que limpar um pouquinho a casa para achar o valor que está dentro dela. Tem pessoas que é o filho pródigo, que ele só vai aprender quando comer com os porcos. E tem pessoas que são ovelhinhas, que precisam ser guiadas para voltar para o meio do rebanho. Só que tem pessoas que acham que são ovelhinha, mas não são, porque já comeram bastante e não querem ser filhos. Então tem tudo disso. Só que, pastor, então o que eu faço da minha vida? Ouve a Deus. Amém? Dobre o joelho e ore até tu ouvir a Deus. Então, fazer o bem não é fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Fazer o bem, né? Por exemplo, o Nordeste. O Nordeste é distribuído Bolsa Família para muita gente. Mas por que a miséria continua? Porque não tem ensino. Fazer o bem para o Nordeste é lógico. Tem pessoa que se não tiver que lá vai morrer de fome. Tem criança e tudo mais. Tem que ter um equilíbrio também. Só que tem que botar educação lá. Cursos técnicos, empreendedorismo, administração. Porque fazer o bem para lá seria educar e não dar dinheiro. Vocês estão entendendo? Mas o dinheiro acaba escravizando. Então, tem pessoas que, pastor, eu fui na igreja e eu preguei, e por isso eu fiz uma boa obra. Não, talvez aquele dia o Senhor não queria que tu pregasse, Ele queria que tu abraçasse as pessoas. Nós temos que ter discernimento. Temos que saber a hora que temos que falar, a hora que temos que nos calar. Isso então é fazer uma boa obra. Fazer a boa obra. O Senhor Jesus, Deus mandou assim para a igreja lá de Apocalipse. Ele fala assim, olha, se não me engano não sei se era de Tiatira ou Filadélfia. Ele fala assim, olha, vocês, eu vejo a obra e o serviço de vocês, todavia eu tenho algo contra vocês. Volte ao primeiro amor, do lugar que vocês caíram. Tá, mas eles não tinham obras e trabalhos. Por que Deus não aceitava? Porque eles faziam o que achavam que tinham que fazer. Amém? Então, não faça o que tu acha que tem que fazer. Busque em Deus. Amém? O que eu tenho que fazer aqui na igreja Coa, pastor? Oração. Tenda de oração, né? A gente tem lá no grupo dos 70 discípulos lá, tem o mapa que eu fiz do caminho da Coa, que você precisa observar aquilo, que é o caminho que a gente vai treinando, é a direção que eu dou pastoral. Então, uma direção tu já tem, que é ouvir teu pastor. Quando você vai na casa de uma pessoa, qual que é a direção que Deus dá naquela casa? Respeite a pessoa, né? O meu sogro, ele mora atrás de mim, é uma porta de distância. A minha casa é a minha casa, mas quando eu vou na casa dele, eu falo dele olhando de baixo para cima, porque lá dentro o Senhor me ensina que a autoridade é Ele, não é eu. Então lá eu olho de baixo para cima, porque é Ele que manda, é Ele que fala.
Agora, eu não posso agir na casa dele como eu ajo na minha, porque lá é diferente. Então eu preciso entender a sabedoria de Deus aplicada em cada casa, em cada lugar, em cada empresa. Uma vez, o pastor me desmontou, ele falou assim para mim, eu falei, com muito orgulho, eu trabalhava numa confecção e de vez em quando eu ia no banheiro, e naquela época eu tinha um MP4 e eu botava a voz da verdade. E eu botava no ouvido e eu ouvia a voz da verdade e ficava lá orando. E eu lembro que eu sentei numa mesa e falei com um pastor, muito orgulho da minha vida. E eu ia para o banheiro e ficava orando e ouvindo voz da verdade. Ele falou, enquanto isso tu roubava o teu patrão, né? Pois é, eu nunca parei para pensar nisso. Eu estava roubando meu patrão estava pagando para eu trabalhar, eu ia para o banheiro orar. Ficar vendo voz da verdade. E eu achando que eu era o cara mega espiritual. Mas não é bom ver louvor? É ou não é? Mas não na hora que estão te pagando para trabalhar. Amém? Então, isso é boa e má obra. Amém? É o que nós falamos. Agora hoje eu quero trazer um conceito. Abre aí comigo, Romanos 6,6. Abre a palavra do Senhor comigo. Romanos 6,6. Quero trazer esse ensino, tenho certeza que vai frutificar muito. Diz assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado. Amém? Irmãos, vamos lá. Veja bem comigo nesse texto. O primeiro elemento que tem ali é o velho homem. Estão comigo? O homem velho está naquela tradução ali, o velho homem. O segundo elemento, o velho homem foi crucificado. O segundo elemento é o corpo do pecado. O corpo do pecado é onde está o velho homem. Mas o corpo do pecado ainda somos nós, não é o pecado. E por fim, o pecado. Para que não sirvamos mais o pecado. Então veja bem que ali tem o pecado, tem o velho homem e tem o corpo. Agora, para pensar um negócio comigo. Deus, ele não disse que ele crucificou o pecado. Ele falou isso? Não. Ele não crucificou o pecado. Agora, ele falou que crucificou o corpo? Falou? Não. Alguém aqui está pregado numa cruz? Quando eu falo assim, Jonathan, tu tem que ser crucificado com Cristo. Ele pegou um prego, enfiou na mão e entrou numa cruz? Não. Agora, o velho homem tem que ser crucificado. Então, muitas vezes a gente tenta, meu Deus, pastor, eu tenho desejo de pecar. Claro, o pecado ainda milita contra ti, ele está aí dentro, Deus não tirou ele. Deus tirou o trono do pecado, presta atenção nisso, o poder. Quem que dá poder para o pecado? É algo que está dentro de ti que decide pecar. Tem algo dentro de ti que decide pecar. É o velho homem. O Senhor fala, crucifica ele, Cris. O velho homem. Porque o teu corpo, ele é do pecado, ele está no pecado. Mas o pecado, ele está dentro de ti. O teu corpo é escravo do pecado. Mas se tu crucificar um velho homem que está aí dentro, o pecado perde o trono. E quem manda é o novo homem. Amém? Então como que funciona isso? Vocês já foram num lugar que vocês sabiam que uma pessoa, se ela ajudasse vocês, tudo ia dar certo? Por exemplo, eu fui lá no cinema comprar os ingressos lá e tinha um gerente. E aquele gerente podia fazer tudo dar certo ou tudo dar errado. Se ele conseguisse os ingressos no preço que a gente queria, ele mandava, ele podia fazer o que ele quisesse. Naquele momento, aquele gerente, ele tinha poder. Ele podia fazer passar ou podia fazer barrar. Vocês já tiveram uma situação assim, que vocês foram num lugar que sabia que se a pessoa quisesse, ela podia ter ajudado vocês? Aí a pessoa fala, mas é que o sistema não aceita. E tu sabe que quem coordena o sistema é a pessoa. Porque nós somos empresários, a gente sabe como funciona isso daí. É só mexer no sistema. Mas o sistema não aceita. O que essa pessoa faz? Ela pode, não, deixa que eu dou um jeito, eu resolvo isso aqui para ti. Lá na Zion é assim, quem vai lá, a gente fala, não, pode deixar que a gente vai resolver.
Até para o 0800, para o Banco Santander, que a gente fica 2 horas lá, a gente liga para resolver. Amém? Mas nós poderíamos falar, não dá. Não, nosso sistema aqui não funciona. Esse é o homem que está dentro de ti. O velho homem, ele falava para o pecado assim, ó, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode fazer o que tu quer. Traição, idolatria ao prazer, gastar dinheiro deliberadamente, viver uma vida do jeito que tu quer, falar mal dos outros, manipular, não cuidar bem da esposa, não cuidar bem. Faz o que tu quer. E o cara faz, a mulher faz. Por quê? Tem um homem ali dentro, ou uma mulher, que deixa o pecado passar. Quando nós recebemos o poder de Cristo, a Bíblia diz, nosso velho homem foi crucificado. Aqui é que está a questão. Esse homem agora, ele não deixa mais o pecado passar. Quando o pecado começa a insurgir, a Bíblia fala que não orar é pecado. Amém? Está lá em 1 Samuel, pequei porque eu não orei. Então não orar é pecado. Você sabe que tem que fazer o devocional, você quer fazer o devocional, você quer tirar meia hora de oração, você quer. Só que tem algo dentro de ti que não quer. Não vai dar tempo, tem que dormir mais cedo. Você quer jejuar 24 horas, mas tem algo, quando está faltando umas 5 horas, fala, não, tem que entregar agora. Sempre tem algo dentro de ti querendo parar tudo. Força do pecado. Mas tu tens um homem antes de chegar no teu corpo. Esse homem que está ligado com a tua alma, que a tua alma, ele é vivificado. Ele era velho, morto, não tinha resistência alguma. O que passava ia. Mas agora com o Espírito Santo ele tem. Agora quando vem o desejo de pecar, por exemplo, de não orar, de não ofertar, de não ajudar, de não se submeter, de não amar, de não ser carinhoso, mas ser irado, de bater em vez de cuidar, tem um homem novo, que chama-se o homem vivificado, o homem vivo, o novo homem. Quando crucificado o velho homem, vem o novo homem, que ele não deixa o pecado vir. Ele fala, não, pode ficar aí que tu não tem mais governo aqui. O governo aqui agora é do Espírito Santo, é mais alto. É ele que manda. Então, o poder de Deus, ele corre através de você. Agora entenda uma coisa. Não adianta tu reprimir o teu corpo. Eu vou pegar aqui, vou botar os noivos aí, né? Vou botar um cinto de castidade porque eu vou reprimir meu corpo. Não adianta. Não, eu vou no monastério porque eu vou castrar minha mente para nunca mais sentir desejo de pecar. Isso não existe. Tu tem que ter o controle do homem que está dentro de ti. Esse velho homem tem que morrer. Amém? Agora, pastor, o que acontece quando esse velho homem morre? O teu corpo, que é do pecado, corpo do pecado, passa a ser corpo da justiça. Porque o pecado, ele está ligado com a injustiça. O pecado está ligado com a injustiça. Quando tu pratica pecado, por que glutonaria é pecado? Comer demais. Porque tu destrói teu corpo, é pecado, Deus te deu. Tem gente que não tem perna, que queria ter perna. Tu tem perna e não usa, e não cuida. Injusto. Deus te deu inteligência e tu não usa. Injusto, injustiça. Tu podia estar trabalhando num conselho tutelar para cuidar das crianças da tua cidade, mas tu não quer, tu quer ficar no teu quadradinho ganhando um pouquinho de dinheiro para ter o feijão com arroz. Injustiça, tua sociedade vai cair. Então o pecado, ele é injustiça. O pecado, ele te leva para um lugar de omissão e autodestruição. Mas existe algo dentro de ti que quando tu confessou, Jesus entrou. E ele fala, agora deu. Agora eu vou vencer. Nós temos que entender isso. Agora, pastor, Cristo tirou o trono do pecado. Ele neutralizou o pecado. Como que isso funciona para eu entender e ter força para vencer o pecado? Depende de mim? Não. Não depende. Quanto mais tu tentar vencer a si mesmo e as impurezas dessa vida, tu vai perceber que mais difícil fica. Tu tem que vencer o velho homem. Como que eu venço isso? Fé. Aquele que crê, presta atenção, aquele que crê
terá poder para ser filho de Deus. Então tudo começa pela fé. Tá, pastor, mas como que ativa a fé? Quando tu tem contato com uma revelação. Agora, aqui é que está uma das chaves. Revelação não é conhecimento. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não ouviram a Bíblia do Espírito Santo. Elas não ouviram uma revelação de Deus. A mera aceitação mental das Escrituras vai te dar regras. A experiência com a revelação da palavra, sabe quando cai na tua mente, parece que assim, ó, bum, fala, meu Deus, como eu não entendia isso, e tu fica pasmo naquele momento, aquilo te choca, e parece que aquilo gera uma força motriz dentro de ti, que tu fala, agora eu vou, porque tu viu algo espiritual. Revelação, o Espírito Santo te comunicou vida, Zoe. Então a tua alma, ela é psique, vida animal, ela te dá força para agir, tua vida, se tu perder tua alma tu morre. Zoe, que é vida também, só que é vida de Deus, ela te dá força para impedir a tua alma de agir erroneamente, de acordo com o poder do pecado que age em nós. Então, para nós vencermos o pecado, nós temos que receber a revelação. Agora presta atenção, irmãos, você não pode só ter conhecimento bíblico. Tu tem que ter revelação do Espírito da Bíblia. Judas, ele passou 3 anos com Jesus, tendo aceitação mental de que ele era o mestre e o Messias, mas ele não conheceu Jesus porque ele não teve uma revelação. Judas não teve revelação, passou muito tempo andando com ele, mas não revelou. Ficou tempo na igreja, mas não revelou, ele não percebeu a grandeza do poder do Espírito. Tu só vai ter uma vida nova aí dentro quando ele revelar o poder, o amor, a glória, a palavra, o poder da palavra. Então quando tu crê, é quando você tem um contato com a verdade, ela é diferente. O conhecimento vai fazer tu depender da tua própria mente. A revelação, ela faz tu se entregar. Quando que tu consegue se entregar à palavra de Deus? Quando o teu coração crê. Quando Jesus fala, todo aquele que crê, é todo aquele que se entrega. Por isso que ele falou, o reino de Deus é como uma criança. Se eu falo para o meu filho, pula, ele pula. Se eu falo para o meu filho, amanhã eu vou te dar isso, ele, aê! Tá, mas não chegou amanhã, mas ele crê. Então ele já pula de alegria, porque ele já reage conforme. Quando a palavra de Deus se revela e tu entende, não, eu estou crucificado com Cristo, eu estou crucificado. Uau, eu venci, amém? Você crê nisso? Eu venci, por quê? Romanos 6,6, o velho homem foi crucificado com ele. Pronto. Não, pastor, mas eu não creio. Pois é, creia. Creia, porque o Espírito Santo já fez isso na tua parte mais íntima. O teu corpo está acostumado com as ordens do pecado, ele vai fazer umas coisas erradas ainda. Só que agora quem manda é o novo homem que nasceu. É um novo evangelho, é uma nova vida. É vida de verdade, é vida que vivifica. Pelo primeiro Adão veio a alma, pelo último Adão, que foi o Senhor Jesus, veio a vida que vivifica. Então não adianta você ler a Bíblia, você tem que falar, Senhor, me revela a Bíblia, faz que entre aqui dentro. Não adianta tu saber de Gênesis e Apocalipse, se tu não entende o princípio da honra ao pai e à mãe, honra ao pastor, honra aos irmãos, honra ao patrão. Se tu não entende o que é isso, não adianta tu ler a Bíblia, porque a Bíblia não é uma história que se conhece, a Bíblia é uma história a qual nós nos entregamos. Um Espírito vivo que opera no nosso meio. Então o conhecimento do homem faz questionar tudo. Quanto mais treinado tu ficar no intelecto, mais tu questiona. Quanto mais tu ficar treinado em se submeter à palavra, veja bem, um está ligado em conhecer, o outro está ligado em se entregar. Só que isso, irmãos, tem um começo. Amém? Tu não sai fazendo.
O começo é João 1,12. Todo aquele que crê, ele dará poder para ser filho. A palavra filho ali é bebê, teknon. Quando ele fala de filho que são guiados pelo Espírito lá na frente, é ruios, filho maduro. Então como é que acontece? Eu vou trazer 2 aspectos e eu termino o pensamento e a pregação. O primeiro aspecto é a fé. Creia. Crê no que, pastor? Na verdade. Creia na verdade. Para você matar o velho homem, tu precisa crer. Versículo 11 de Romanos 6, olha o que o apóstolo fala. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Então a primeira coisa, acredita que tu está morto, amém? Se tu aceitou Jesus, tem uma parte em ti que morreu. Morreu. Batizei, desci as águas, morreu. Está morto. E agora existe, portanto, considerai vivos para Deus em Jesus Cristo. Então a primeira coisa, tu crê. Se tu crê, tu se considera morto para o pecado e vivo para Jesus. Agora, pastor, por que muitos não acreditam? Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer para vocês. Porque muitos querem sentir algo. São dominados pela alma. Presta atenção nisso. João capítulo 20, verso 29. Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Tomé, felizes os que não viram e creram. Por quê? Porque Tomé, ele se movia pelos sentidos. Eu acredito vendo, sentindo, eu preciso sentir algo. Aí hoje tu sente algo. Se eu perguntar para você, você já teve um culto muito marcante na tua vida? Você vai falar que sim, porque tu veio aqui, a glória de Deus te tocou. Ou tu viu um milagre, ou Deus te trouxe uma revelação. Deus falou com Moisés na sarça, e Moisés foi. Deus se manifestou uma vez para Abraão, e Abraão foi. Não precisa ficar sentindo, basta crer. Agora deixa eu mostrar outra coisa, pior ainda. Judas 1,19, abre lá comigo. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Ó, divisão, sensuais e não têm o Espírito. Numa outra tradução, os sensuais fala dominados pelas paixões da própria alma. O que é sensualidade, pastor? Sensualidade é botar uma roupa, mostrar a barriga, mostrar as pernas, mulher? Não. Sensualidade vem de sensores. Sensualidade vem de sentir. Sensualidade vem quando você precisa nutrir os teus 5 sentidos para crer ou para viver. Glutonaria, irmãos, é tão pecado quanto adultério. Porque o adultério é um prazer no toque, a glutonaria no paladar. Assim como é o pecado da droga. Tem pessoas, por exemplo, que Coca-Cola é um veneno que mata e toma só para sentir o prazer. Mata. Estuda sobre a Coca-Cola. Sensualização não tem a ver com relação com sexo. Sensualização é quando tu usa dos 5 sentidos para se satisfazer de uma forma exagerada. Você está entendendo? É bom sentir sabor de comida? Claro que é. É bom você ir num lugar e provar as coisas? Claro que é. Não estou falando que isso é pecado. Eu estou falando quando em detrimento do prazer tu se destrói. Agora, veja bem, os que se movem, ai pastor, eu preciso sentir algo no culto. Eu preciso sentir, sabe, aquela coisa de não, se eu não sentir, eu não sou crente. Irmãos, isso aí é o pseudo-evangelho, não chega nem a ser evangelho. Eu falo com muito amor, eu não falo para agredir. Eu estou falando que a igreja tem que subir, nós temos que subir. Mas se eu não sinto um arrepio,
Irmãos, tem muito pastor vagabundo sem vergonha que faz todo mundo se arrepiar. E estão cheirando cocaína para simular a presença do Espírito Santo. Perdão a palavra vagabundo, eu sei que é pesada, me perdoa por colocar ela. Mas é verdade, irmãos. Não se mova pelo sentimento, Tomé. Não se mova pelo que tu vê, se mova pela verdade. Hoje eu cheguei de Florianópolis, fui em casa comer. Eu acabei de comer, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que preparar o sermão, eu tinha que preparar a aula. Irmãos, eu parei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Parece que, eu acho que nada vai dar certo, acho que não. Esse foi meu pensamento. E o que eu fiz? Eu fui dormir e larguei tudo? Não, eu não me movo pelo que a minha alma pensa. Eu não me movo pelo que o pecado diz. Eu me movo pelo que a palavra mostra. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, pague um preço. Eu estou contigo, tereis aflição, mas eu estou contigo. Tu vai ter desânimo, mas eu te animo. Por fora tu vai estar abatido, mas por dentro renovado. Aleluia! E debaixo dessa palavra eu caminho. Debaixo da palavra, irmãos, eu acredito que eu não vou adoecer em nome de Jesus. Eu vou ser velho se Jesus não voltar e não vou adoecer. Sei que o Senhor queira me botar uma doença. Mas se o Senhor não quiser, eu creio na palavra de Provérbios 4, 20 e 22. Vida para os meus ossos, saúde para o meu corpo. Eu creio. Só que é níveis de fé. Você está compreendendo? Eu creio. Agora, se tu se mover só pelo que tu vê, tu não tem o espírito. Está lá, ó. As pessoas que se movem por sentimento não têm espírito. Você tem que se mover pela verdade. Eu acredito, então eu vou. Por isso que Jesus falou: Tomé, bem-aventurado aquele que crê sem sentir. Agora, se tu precisar sentir um arrepio, já era. Porque amanhã tu vai esquecer do arrepio. Agora, se tu se mover pela verdade inabalável, imutável, que é Cristo Jesus, vai dar boa. Amém? É isso que a Camila falou na oferta. Se você andar pela palavra, vai dar boa. Funciona. Por quê? Convicção. Quando a gente está lá fazendo academia, a gente vai fazer um drop set e começa. Aí cansou, ai, não aguento mais. Não, tira 2 pesos que tu aguenta mais um pouquinho. Ai, mas agora eu vou ter que parar. Não, tira mais 2 pesos que tu vai aguentar mais um pouquinho. Só que o teu corpo falou que deu, mas o teu espírito fala: não, eu vou fazer esse negócio porque eu vou ganhar massa. E quem quiser saber mais, o Roberto dá treinamento depois, amém? Então, irmãos, a alma berra. Sabe quando tu começa a fazer abdominal, que tu quer fazer 50, daí quando chegou na 15, tu fala: não, acho que eu vou diminuir para 25. Porque a tua alma berra. Só que por convicção, você vai até o fim. Espírito. Só uma analogia o que eu estou fazendo. Quem vive por sentimento nunca alcança altos lugares. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu vou estar aqui pregando e você vai estar muito alegre comigo. Domingo eu vou pregar uma coisa muito legal, muito boa de ouvir. Mas de repente um dia um sermão meu vai fazer tu se sentir angustiado. E aí você vai falar assim, ó, se você tivesse na alma, né? Mas como vocês não estão, isso não vai acontecer, amém? Quem tiver na alma fala assim, ó, eu não vou mais porque esse pastor aí não... vou para outra igreja, tem um monte aí. Porque é muito... Ele aumentou a régua demais. Os pastores lá fora estão dizendo que eu estou aumentando a régua demais. Não vamos nos mover pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Amém? Nós somos daqueles que se movem pelo que crê. Então o aspecto é esse. Como eu venço, pastor? Creia. Até se mover pela verdade. Pastor, mas eu tenho que ir. Mas se tem uma pessoa e baixa um espírito ali, seja anátema se não tiver na palavra do Senhor. Não importa o que ninguém falar para ti. Ela pode ler teu CPF, pode ler tudo o que for. Se não tiver na palavra do Senhor, não vai. Anátema. Deus é soberano e acima de todos. Se tu crê nisso, tu vai romper. Porque vai ter um dia que tu vai estar desanimado. Vai ter um dia que tu não vai querer ofertar. Vai ter um dia que tu vai pensar, eu não vou dizimar hoje, porque afinal de contas eu estou com os meus negócios. Não.
O Senhor falou, eu vou. Porque eu não vou por sentimento. Eu também passo por aperto, mas eu vou, porque eu creio. Se meu pastor mandar eu vender meu carro, eu vendo. Entrego todo o dinheiro lá para a missão. É só ele dar um comando. Eu só não faço isso porque eu entendo que eu não devo fazer, mas se ele falar, eu faço. Porque eu sou submisso de verdade. E eu amo fazer isso. Desafia a minha alma. Pega o meu velho homem, ó. Tchá, tchá, tchá. Entendeu? Só que ao mesmo tempo eu estou tendo vida. Estou tendo alegria. Eu passo por aflições, mas eu estou buscando em Deus vencer o mundo. Mas como que eu consigo isso, pastor? Fé. Amém? Só que agora deixa eu te falar uma coisa. A fé tem que ser exercitada. O segundo aspecto é esse. Primeiro é creia. Creia. E o segundo para você vencer essa parte mal dentro de ti que quer aceitar o pecado, você tem uma revelação, você crê. E agora? A revelação não basta eu pregar, amém? Eu tenho um grupo de 8 intercessores que eles estão orando para que aquilo que eu pregue encontre espaço no coração de vocês, porque não é eu que dou a revelação, quem dá a revelação é Ele. O Espírito Santo convence do juízo, da justiça e do pecado. Se você não tiver uma ligação com Ele, tu não vai entender o que eu estou falando. Agora, primeiro tu crê, revelou, creio. Se tu falou, eu vou. Pronto. Segundo, não resista o que Deus manda tu largar. Se Deus te dá uma direção, renuncia. Por quê, pastor? Toda vez que tu resistir a Deus, o pecado ganha força. Porque resistir a Deus, tu pega o novo homem e tu fica quietinho. Aí o velho homem cresce. E aí ele deixa o pecado entrar. Então, resistir a Deus endurece o teu coração. Coisas simples que a gente começa a cair. Não segure o que Deus está mandando tu entregar, senão tu vai morrer. Seja carro, casa, emprego, empresa, tempo, filho, esposa, marido. Não segure o que Deus está mandando tu renunciar, porque senão tu vai resistir a Deus. E tu vai saber quando Ele falar contigo. Tu vai saber. Agora, pastor, como que eu faço isso, pastor? Irmãos, a fé, e eu termino aqui, para você vencer, não é por força, é por fé. Agora a fé, ela não é intelectualizada, ela é exercida. A Bíblia diz exerça, opere. Tá, então como que eu faço? Pequenas atitudes positivas, de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, toda vez que eu oferto, todo lugar que eu vou, se eu vou em 10 cultos, eu oferto nos 10 cultos. Eu oferto no mínimo R$60. É o lugar de fé que eu estou. Eu exerço. Só que eu falo, Senhor, me ajuda a manter esse lugar. E aumentar, até chegar na nota de 200, que é a maior nota. Me ajuda, Senhor. Cada culto. Se eu for em 10 cultos, eu quero dar 2.000. Seja lá a igreja que for. É a fé. Só que tu nunca vai começar se não começar com R$2. Entendeu? Fé. Eu entendo que à medida que tu mata o velho homem, o pecado se torna inoperante e o teu corpo transforma. Eu hoje estou entrando num lugar de fé com algumas ações. Por exemplo, todo mundo sabe que eu não como mais açúcar. Mas não adianta parar de comer açúcar. Tu tem que construir o entendimento do porquê. E quanto menos eu como, mais eu vejo que a Bíblia fala de comida. Mas eu construí a fé. Eu estou com 31 anos. Quanto tempo eu demorei? Só que eu não parei, eu continuei exercendo. Eu nunca imaginava, irmãos. Eu sempre falava para o Senhor assim, eu abri mão de videogame, computador, joguinho e tal. Mas de Netflix não, porque tem umas séries boas. E eu pensava, Senhor, isso daqui não precisa, é exagero, né? Eu não vejo mais. Não dá mais tempo. Por quê? Porque o meu corpo, ele está se consagrando. Em vez de ir lá ver a série, eu vou ler um livro.
Entende? Porque o meu corpo, ele precisa entrar num lugar mais alto. Eu vou lá chorar por algum de vocês que está passando por alguma tribulação. Eu vou lá ouvir alguns áudios. Vou lá orar pela minha casa. Vou lá chorar um pouco, para me tornar um pouco mais humilde, deixar de ser um pouco arrogante. Eu vou lá. Porque não dá mais. É uma fé que eu construí de entrega. Eu renunciei, mas eu fui crendo. Eu fui crendo. Para muitos é absurdo morrer por alguém que tu não vê. Porque muita gente fala, eu morro por Jesus. Mas quando a gente fala, então para de assistir filme e vai ler a Bíblia no lugar. Não, isso não. Tá, então tu não morre. Não, mas eu me jogo na frente de uma bala. Irmãos, a Bíblia diz que se teu corpo for queimado sem ter amor, de nada adianta. E o Senhor fala, aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Não morra por Jesus, tu não está disposto a obedecê-lo. Só morra por Ele se tu estiver disposto a obedecê-lo. Porque amor para Jesus chama-se obediência. João capítulo 15, versículo 6. Você está entendendo isso? Então, é um lugar que a gente vai entrando. A fé verdadeira, ela antecede a obediência. Ela antecede. Eu tenho fé, obedeço. Então, por exemplo, um dia o Jonathan falou assim, pastor, eu tenho fé que no primeiro dia do mês eu vou dar de primícia o que eu fizer, de dinheiro. Eu falei, amém, Jonathan, o voto é teu com o Senhor, faz aí. Aí, na primeira vez que aconteceu, eu acho que ele fez 3.500. Caiu bem no dia primeiro o pagamento dele. A gente ficou, pois é, pastor, eu estava pensando, a primícia divide por 30, né? E a gente dá. Aí eu falei para o Jonathan, Jonathan, tu não pode perguntar para mim, sou eu que recebo. Mas o que tu fez o voto com Deus? Porque no momento de ele fazer o voto, ele teve fé. Mas quando veio a hora de dar, irmãos, ele me deu o dinheiro. Falou, pastor, tu me empresta para eu comprar umas ferramentas? Ele passou a ficar me devendo. Mas é fé. Eu vejo o Jonathan crescer dia após dia em consciência, em sabedoria, em humildade, como empreendedor. Mas ele está construindo algo há muito tempo, irmãos. Ele está 1 ano ralando. E agora ele está provando dos frutos. E vai provar muito mais. Se prepara, nesse verão aí vai arrebentar a boca do balão. Se prepara. Eu tenho pastores no conselho estadual falando do Jonathan. Príncipes da cidade falando dele, do Vilmário. Que loucura. É só Deus que faz isso. Porque quem acredita, obedece. Quem tem fé, obedece. Então o evangelho é simples. Basta tu acreditar nas simples coisas. Jesus não falou que você foi crucificado? Então você foi crucificado. Só tem que entender uma coisa. Nada na palavra de Deus é caro demais. Tu tem que ter essa revelação. Tu tem que ter essa revelação. Um dia eu amava tomar sorvete. Tomava que trabalhava no shopping, era quase um Mac todo dia. Conheci a Suelen, aí eu sentei com meu sogro. Ele foi me falar a composição daquele sorvete. Ele estava falando, eu já me sentia me retorcendo assim. Eu estou morrendo. Por causa da gordura e tal, da química que tem lá. Eu não sabia que o meu corpo estava sendo morto por mim. Daqui a pouco ia me estourar uma diabetes, um problema no fígado. Eu não ia nem saber de onde era. E eu dava-lhe tomar sorvete. Mas quando ele me trouxe a revelação, eu percebi. Mais caro é eu tomar sorvete do que eu entregar o sorvete. A palavra de Deus é assim. Mais caro é você ficar longe dela do que você obedecer ela. Se tu entender isso, a tua vida muda agora. Mais caro é eu ficar longe dela do que com ela. Porque para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando chegar o grande dia, irmãos, que ele pegar a lista e ele falar assim, tirasse 7, pode entrar, vai valer a pena. Quando chegar o grande dia, que você perceber que nada nessa terra teve sentido a não ser zelar pela tua salvação com Deus, tu vai dizer assim, valeu a pena ter ouvido aquele pastor falar todo culto. Está entendendo? Creia, a palavra de Deus, ela é
não é mais caro você ficar sem a palavra do que você obedecer a palavra. Vai doer um pouquinho? Vai. Tu vai ter que perder um filme, outro? Vai. Tu não vai poder ver qualquer porcaria? Não vai. Tu vai ter que orar mais do que ver notícia? Vai. Tu vai ter que ler mais a Bíblia do que olhar? Vai. Só que vale a pena. Teu corpo vivifica. Tu fica menos ansioso, tu fica mais alegre. Sabe, às vezes eu vejo as portas se fechando, tudo financeiro. Eu falo, meu Pai vai abrir, em nome de Jesus. Tu consegue crer? Vale a pena. Vale a pena. Se agarra na palavra do Senhor, creia. E tudo que é mal dentro de ti vai ser neutralizado. Veja bem, ele perde o trono, mas ele existe. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se tu parar de depender de ouvir o Espírito Santo, vai cair. Então não resista à voz de Deus. Ceda, Ele vai te pedir alguma coisa aí hoje à noite, dê. Sou Senhor, eu dou. Quantas coisas o Senhor já me pediu? Eu dei. Era para eu e a Sueli, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ter financiado um sobrado, abrir um salão. Eu falei para a Sueli, meu amor, já era para tu ter um salão, tudo com pedra de mármore branca, e o teu marido gasta todo o teu dinheiro. E ela falou, é verdade, amor. Só que a vida que nós temos interior, a pedra branca não dá. Não dá. A expectativa de salvação que nós temos, a vida saudável dos nossos filhos, a pedra branca não dá. Então, vale a pena. Tem coisas que vale a pena. A palavra não é tão cara para ser cumprida quanto ficar longe da palavra. É mais caro não obedecer do que obedecer. O custo da palavra, tome a tua cruz e siga-me, vale a pena. Amém? Se coloca de pé, eu quero orar por ti. Um dia o Senhor Jesus, chegou um homem e falou assim para ele, Senhor, o que é que eu preciso para entrar no céu, para ter a vida eterna? Aí Jesus falou, olha, cumpra os mandamentos. Ele falou, não, mas eu já cumpro. Ele falou, tá, então tu larga tudo que tu tem e me siga. Obra da carne. Tudo ele fazia para nutrir o próprio ego, porque ele não conseguia largar a riqueza. Se você cumprir a palavra de Deus, tu vai ser rico, né? Tem os estudos de Salomão que enriquece o homem. Tem isso daí. Tem até uma vibe de algumas pessoas que usam o anel de Salomão, da estrela de Davi. Tem isso daí. Só que isso não leva para o céu. Sabe por quê? Porque isso é prosperidade terrena. Vai funcionar, mas não te leva para o céu. Jesus falou para ele, larga tudo e me segue. Ele não conseguiu, pelo amor que ele tinha ao dinheiro. Ele não conseguiu sentir a dor de ser governado por um homem chamado Jesus de Nazaré. Porque quando a gente é governado por um homem é terrível, irmãos. É terrível. Ainda bem que Deus foi tão bom comigo que Ele me deixou tanto tempo sem pastor. Tanto tempo sem pastor, eu ia para os pastores e falava, eu quero ser aconselhado, eu quero crescer. Eu não quero ser um cobreiro na igreja, eu quero ser um obreiro. Eu não quero trazer doença, eu quero trazer cura. Mas eu não tinha. Aí quando eu tive, irmãos, eu me joguei. E o bispo fala até hoje, as pessoas que me veem com ele falam, como tu cresceu rápido com o bispo, em intimidade. Eu falo, também, fiquei tanto tempo esperando, não vai ser agora que eu vou resistir o meu pastor, vamos embora. Eu questiono algumas coisas dele, mas não resisto, porque questionar não é resistir. Se joga na palavra, encontre o prumo aí do evangelho e vamos embora. O que a Bíblia diz, vamos embora. Amém? Glória a Deus. Fecha os olhos comigo em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua doce presença. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua glória, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que está nesse lugar. Obrigado pela vida que vivifica. Eu libero agora, pelo poder do nome de Jesus, o Espírito que dá força, o Espírito que dá poder, o Espírito que dá ousadia, o Espírito que dá coragem. Coragem para entregar aquilo que tu não queres que nós retenhamos, Senhor. Então libere sobre a tua igreja ousadia para avançar no reino. Libere sobre a tua igreja ousadia para acessar os céus. Libere sobre a tua igreja graça. Libere poder, libere glória, força do alto para que nós sejamos vencedores, Senhor. Traga ânimo, traga renovo, traga um bálsamo. Nos leve a avançar, nos leve
a triunfar sobre a carne, Senhor. Nós não somos aqueles que andam desanimados, nós somos aqueles que andam avivados, nós somos aqueles que andam renovados, cheios de esperança, cheios de graça. Nós somos aqueles que nos submetemos à Tua palavra. Nós somos aqueles que andamos em vitória, de glória em glória e não de crise em crise. Em nome de Jesus, libere Teu poder, Senhor. Poder explosivo, dunamis, que faz nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Libere, Senhor Deus, a unção para essa casa, para nós avançarmos. Tire-nos da murmuração, tire-nos, Senhor Deus, daqueles pensamentos de dúvida, tire-nos da falta de fé. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, leva-nos a um lugar mais alto, leva-nos a um lugar mais forjado, leva-nos em lugares aonde nós colocamos as mãos e as portas se abrem, Senhor, porque o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Quando nós orarmos, coloque-nos num lugar espiritual que a oração será ouvida. Quando nós abrirmos a boca, será como um torpedo contra o inferno. Nós liberamos isso sobre a igreja, força, graça e poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.